Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento, onde vamos verificar agora qual é o número de nossa aula e o que temos para hoje. Estamos na aula de número 13, com a revisão da unidade número 1. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, então, alunos, nossa aula vai trazer diversos conteúdos que abordamos ao longo da nossa unidade número 1. E a gente vai começar por um assunto que é muito tranquilo, que são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Lembrando que esses pontos, eles são responsáveis por uma representação gráfica, que nós chamamos de rosa dos ventos. E a rosa dos ventos, ela vai acabar nos ajudando a nos orientarmos, a nos direcionarmos no espaço. Para isso, vamos iniciar desde o comecinho da nossa unidade 1 com os pontos cardeais. Então, temos 4 pontos cardeais que são determinados a partir da observação do movimento do Sol. O Sol, ele sempre nasce na direção leste. Então, a gente sempre vai ter este lado determinado a partir do Sol. Aonde o Sol surge no nosso horizonte, então ali é determinado o ponto cardeal leste. Em algumas literaturas, vocês também podem encontrar o nome este ou ainda oriente. E de uma forma mais simples, é o nascente, aonde fica o nascer do Sol. O ponto cardeal oposto ao leste é chamado de oeste, ou ainda ocidente, ou aonde o Sol se põe, poente. Onde o Sol se nasce, leste, aonde o Sol se põe, oeste. Determina-se aí, então, 2 pontos cardeais. Desta forma, a gente consegue ainda determinar para onde está o norte e para onde está o sul. Lembrando que norte também pode ser chamado de setentrional ou boreal, e o sul pode ser chamado de meridional ou austral. Esses 4 pontos cardeais vão ter entre eles os chamados pontos colaterais. Os pontos colaterais, eles são intermediários, porque eles ficam entre os pontos cardeais. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Entre o sul e o leste, o sudeste, e, por fim, entre o sul e o oeste, o sudoeste. Então, temos 4 pontos cardeais, entre eles nós temos 4 pontos intermediários, que são os pontos colaterais. E a gente vai ter ainda mais um grupo de pontos. Esses pontos, eles já vão estar entre um cardeal e um colateral. E aí a gente vai ter agora 8 pontos subcolaterais. E aí os nomes vão vir fazendo referência aos pontos cardeais e colaterais juntos. Temos aqui, então, o conjunto de nor-nordeste, sul-sudoeste, ex-nordeste, oés-sudoeste, ex-sudeste, oés-noroeste, sul-sudeste e nor-noroeste. Tá bom? Então, esses pontos colaterais, subcolaterais e, é claro, os pontos cardeais, eles vão compor, lembrando, a rosa dos ventos, que é um diagrama gráfico que representa essa orientação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, usada para orientação e localização. Ela é encontrada em representações cartográficas, como mapas, escalas. Então, a gente tem essa representação em diversos objetos que a geografia utiliza. Mas qual é, então, a forma dessa rosa dos ventos? Aqui comigo, a gente vai revisar essa forma. Já aparece aqui para vocês agora o primeiro formato, que é a base da rosa dos ventos. A partir daqui do leste, onde o Sol nasce, né, o lado onde o Sol nasce, e do outro lado, onde o Sol se põe, o oeste. Por fim, a gente determina acima o norte e o sul.
pontos cardeais, a base das rosas dos ventos. Entre os pontos cardeais surgem os pontos colaterais. Agora, então, a gente consegue observar esses pontos juntos. Então, olha só, em azul agora, eu tenho a determinação da localização desses pontos colaterais. E vocês conseguem observar bem que ele está bem no meio. Olha só o Nordeste. Ele está entre o Norte, representado pela letra N, e aqui o L representando o Leste. Então, entre Norte e Leste, nós temos o Nordeste. A mesma ideia vai ocorrer entre os demais pontos. O Sudeste, entre Leste e Sul, o Sudoeste, entre o Oeste e o Sul, e, por fim, o Noroeste, entre o Norte e o Oeste. Aí pode ficar meio confuso, mas é a mesma ideia. Entre os pontos cardeais, o vermelho, e os pontos colaterais em azul, nós vamos ter os pontos subcolaterais. Então, agora eles aparecem aqui para a gente na cor amarela, e vocês podem perceber com bastante clareza. Vamos, por exemplo, do norte, que é mais fácil. O norte, a ponta vermelha, ela tem aqui o Nordeste com a ponta azul, que é um ponto colateral, e no meio deles nós temos o Nordeste. Então, os pontos subcolaterais, que são 8, eles vão ficar entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Ok? E aqui é uma representação mais completa das rosas dos ventos. A gente pode encontrar ela só naquela primeira forma, somente com os pontos cardeais. E em alguns mapas ainda a gente encontra apenas a pontinha do norte, ou seja, uma das partes apenas da rosa dos ventos também vai estar ali no mapa, representando em que direção aquele mapa deve ser lido, para que a gente consiga se orientar com clareza no espaço. Certo? Passamos agora para o nosso próximo tópico, que são os fusos horários. Os fusos horários, eles são uma convenção política, ou seja, foi uma necessidade do ser humano moderno, aonde já vinha com modernizações das tecnologias, dos meios de transportes, da indústria, fez-se necessário que houvesse uma padronização do tempo. O Reino Unido ele foi um dos primeiros. Nesse caso, em relação ao fuso horário, ele foi o primeiro a estabelecer uma norma. A partir do Observatório Real de Greenwich, foi estabelecido que ali seria a hora zero, a hora certa do Reino Unido. E a partir dali, as outras cidades, as outras regiões do Reino Unido seguiriam, então, aquele horário estabelecido a partir do Observatório Real. Os Estados Unidos resolveu, então, fazer algo similar para colocar em prática, mas ele queria algo que padronizasse a hora do mundo inteiro. Então, foi proposto nos Estados Unidos, na cidade de Washington, uma conferência internacional dos meridianos, que aconteceu no ano de 1884. Essa convenção ela foi muito importante porque ela foi justamente para isso, padronizar a contagem do tempo global. Isso porque cada região, cada país tinha o seu próprio horário e isso trazia diversas confusões durante o período de viagem, em relações comerciais, nas questões políticas entre países, acabava causando diversas confusões. Então, padronizando a hora, ficaria mais fácil a gente ter o desenvolvimento dessas atividades. Se estabeleceu nessa convenção que o meridiano de Greenwich seria, então, a referência mundial. Então, ele é a hora zero, a hora do mundo, né? E aí, a partir daí que a gente vai ter para leste, horas adiantadas, e a oeste do Greenwich, horas atrasadas. Temos, então, que a padronização vai permitir saber o horário preciso em uma localidade e também a posição aproximada do Sol em relação a outros locais, ok? Vamos agora, então, ver um pouco mais sobre os fusos horários, como que ocorreu, então, essa divisão de acordo com a conferência. Os fusos horários, assim como a latitude e a longitude, o meridiano e também a linha do Equador, são os paralelos, que era isso que eu queria lembrar, são imaginários. Então, não existe
uma linha física que passa, né, ao longo do nosso planeta, determinando as faixas, os fusos horários. São faixas imaginárias, mas que são determinadas, delimitadas, no caso, por 2 meridianos, 2 fusos. Cada fuso corresponde a 15 graus de longitude. Então, se aqui temos um fuso e aqui outro, esse fuso é o 15, esse fuso é o 30. Entre esses fusos, a gente vai ter uma faixa horária. O nosso planeta, ele possui um conjunto de 24 fusos, porque nós temos 24 horas. Então, nós temos no dia 24 fusos horários devido ao tempo de rotação que a Terra faz. Ou seja, ela leva 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. E cada fuso ele vai corresponder a 1 hora, sempre em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, para leste, horas adiantadas, para oeste, horas atrasadas. Ok? Para ficar mais fácil a gente visualizar isso, vamos então à nossa animação. Nessa animação, a gente consegue enxergar o planeta Terra e enxergar essas linhas imaginárias, que são, então, os fusos horários. Nesse primeiro momento da imagem, a gente tem o planeta Terra executando seu movimento de rotação, a gente já vê aí a identificação dos paralelos, e essa linha vermelha principal é o meridiano de Greenwich. Ok? E aí a gente tem aqui o Sol, aqui, vocês conseguem ver agora melhor o Sol. Vocês estão vendo que a parte que nós estamos enxergando do planeta Terra está escura. Isso porque parte da Terra está na noite. Se a gente movimentar para o outro lado do nosso planeta e ficarmos na direção do Sol, o planeta fica na parte que está de dia, porque essa parte da Terra está recebendo os raios solares. Em questão dos fusos horários, olha só, os fusos horários foram então determinados a partir do meridiano de Greenwich e vocês já estão observando aí diversas faixas. Cada faixa dessa, uma clara e uma cor escura do azul, é uma faixa dos meridianos de Greenwich. E cada faixa dessa corresponde a 1 hora. Sendo que, olha só, vocês estão conseguindo enxergar esses numerozinhos com mais 9, mais 10, mais 11? E isso são as horas adiantadas em relação a Greenwich, que está para cá. Então, olha só, o Greenwich, ele é o primeiro, e a partir dele para o leste, eu tenho, então, mais. São as horas adiantadas. E agora está aparecendo para vocês os menos, porque elas estão a oeste do meridiano de Greenwich. Então, são horas atrasadas em relação a ele. E aí a gente enxerga agora a linha internacional da data, que também é uma linha imaginária que determina a passagem de um dia para o outro. Temos agora o nosso planeta aberto e todos os fusos estão surgindo para vocês. Essa faixa em rosa ou vermelho, ela significa justamente a faixa do meridiano de Greenwich, ou seja, a hora do mundo. Fica, então, mais fácil para a gente entender qual é essa questão de horas a mais e horas a menos. Vamos, então, aqui colocar essa inscrição para vocês. Olha só, para cá, horas a mais. Sempre se eu estou pensando, nesse caso, em relação ao meridiano de Greenwich. Se alguém está aqui no meridiano de Greenwich e for lá, sei lá, 3 horas da tarde, conforme ele for andando faixas de fuso para leste, ele vai adiantando 1 hora. Então, 16, 17, 18. Se ele vai para o oeste, aí ele vai se atrasando, aí vai diminuindo, então, as horas 14, 13, 12, porque para o oeste, em relação ao meridiano, que é a referência, eles vão se atrasando, ok? Vamos ver isso em questão do Brasil. O Brasil também é um país que tem tamanho continental e acaba sendo composto por diversas faixas, no caso, 4 faixas horárias.
4 fusos horários a gente vai ter. Começando por Fernando de Noronha, que vai ser o mais próximo do Greenwich, sendo uma das horas mais adiantadas, e o último fuso que nós temos é a faixa da hora do Acre, que é 5 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. E aí a gente faz de novo essa ideia para vocês entenderem bem, indo para frente e indo para trás para adiantar ou atrasar hora. Aqui no estado do Amazonas, agora, é em torno de 2 horas da tarde, né? 14 horas, vamos arredondar. Se aqui é 14 horas, todos os estados, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, estão na mesma hora. Essa hora, ela é a mais para quem está aqui no fuso horário ou na hora de Brasília. E quantas horas a mais é lá? Mais 1 hora. Por quê? Porque para lá eu fui para o leste apenas um fuso. Então, em toda essa região em verde, são agora 15 horas. E no Acre? No Acre e na parte sudoeste do Amazonas. E vai ser horas a mais? Vai ser a hora a mais ou hora a menos? Hora a menos, porque agora eu estou indo para o oeste. Então, quando eu vou para o leste, eu adianto horas, e quando eu vou para o oeste, eu atraso. Então, no Acre e no sudoeste do Amazonas, ainda são 13 horas. Agora, Fernando de Noronha, aquela ilha que está mais ou menos por aqui, em relação a Pernambuco, ele já é na hora mais adiantada. Não é só um fuso. Quantos fusos são do Amazonas até chegar ao Fernando de Noronha? Serão 2 fusos de diferença. Então, 1 hora, 2 horas. Se no Amazonas é 14, com mais 2 fusos, né? Então, eu vou ter aqui que já lá em Fernando de Noronha, neste exato momento, são 16 horas, enquanto no estado do Amazonas ainda são 14 horas. Isso porque Fernando de Noronha está 2 fusos à frente. É confuso? Um pouquinho, mas é só a gente exercitar, praticar essa ideia que fica mais fácil com o passar do tempo. É como a gente pode observar agora no mapa direcionado ao Amazonas. O Amazonas é o único estado brasileiro que vai ter 2 fusos horários. Ele vai estar tanto no -4 quanto no -5. A gente tem 13 municípios do nosso estado que estão dentro dessa hora mais atrasada do Brasil em relação a Brasília, como o Lábrea, a Atalaia do Norte, que vão estar nesse fuso -5, junto com o estado do Acre, tá bom? E o restante do Amazonas, a maior parte dele, está no fuso -4, que é 1 hora apenas atrasada em relação a Brasília. Temos, então, essas informações quanto ao fusos e vamos partir agora para falar sobre as representações cartográficas, iniciando com as cartas. As cartas são representações dos aspectos naturais e artificiais da Terra e são destinadas a fins práticos da atividade humana, permitindo a avaliação precisa das distâncias, direções e a localização plana. Ela vai possuir uma escala média ou escala grande de uma parte da superfície terrestre, subdividida em folhas, mas de forma organizada, para que ela possa observar o todo daquela área, obedecendo assim um plano nacional ou internacional. Para vocês agora, um exemplo de carta. Então, aqui nesse exemplo de carta de borba, vocês podem verificar aspectos naturais, a presença de curso d'água, o formato que o relevo se encontra. E aqui, a gente, então, tem uma representação da superfície terrestre, mas a gente também pode ter cartas náuticas, que vão trazer para a gente a ideia, né, de como está formada aquela porção do oceano, como vocês observam agora, uma carta náutica da região do Porto Rico, né, de Porto Rico. Então, qual é a profundidade, quais são aonde tem coral, aonde é mais profundo, aonde é mais raso, dentro ali do oceano, ou seja, debaixo d'água, é possível a gente saber e evitar acidentes na navegação através da leitura das cartas. Passamos agora a falar do croquis, na verdade. O croquis é um desenho que ele é feito à mão, ele não tem tanto rigor técnico, ele é feito sem uma precisão, né, do desenho
a partir do real. Então, ele é um esboço, ele é um desenho que ele vai representar um local, um espaço ou até mesmo um caminho. Como a gente visualiza agora. A gente tem a representação de uma casa. Essa casa ela não foi feita seguindo todas as proporções. Ela foi feita ali à base de memória, apenas rabiscando no papel, aonde ficariam os espaços da casa e como ela estaria organizada. Então, é um croquis sim. O croquis é um desenho simples, não tem um rigor técnico. Ele é ali apenas feito para a partir da necessidade de que você quer fazer, para indicar um caminho ou para representar espaços que você deseja apresentar a alguém. As plantas é uma outra forma de representação cartográfica e elas vão mostrar uma área pequena, uma área menor, utilizando uma escala grande, em que a curvatura da Terra ela não é considerada. Isso porque então a gente vai ver a representação na planta de numa superfície plana. Aí vocês vão conseguir entender essa ideia melhor observando essa imagem, que é uma planta de área urbana. Aqui parte da cidade de Manaus, dando destaque ao Parque do Mindu. Então a gente tem a representação e vocês podem ver que não há diferença do relevo. Não tem identificando aonde é mais alto, aonde é mais baixo. É como se essa parte da cidade de Manaus fosse completamente reta. É por isso que ele diz que ele desconsidera a curvatura da Terra. E a gente pode verificar mais detalhes de uma área menor. Uma outra exemplificação de planta é a chamada planta baixa, aonde a gente vai ter a representação aí de um espaço, de uma residência, e a gente tem os móveis, os desenhos, respeitando a proporção para a realidade. Então, nessa imagem aí, diferente do croquis, que ele foi feito com a intenção apenas de estar no papel aquela ideia, nós temos aí tudo milimetricamente medido, tá bom? Preciso em relação à realidade. Por fim, a gente chega aos mapas. Os mapas são representações gráficas de uma superfície plana numa determinada escala. Geralmente, os mapas vão representar áreas grandes da superfície da Terra ou até mesmo do planeta. Todas essas representações, com exceção do croquis, vão utilizar a escala. E o que é uma escala? Escala é a proporção de redução da área da paisagem real para a sua representação no mapa. Então, esse número aí, 1 para 25 milhões de centímetros, isso mostra quantas vezes a realidade, o espaço, a superfície terrestre foi reduzida para ser representada nessa imagem. Então, em centímetros, foi reduzido 25 milhões de vezes. Assim como a parte aí do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro com seus municípios, foi diminuído, foi reduzido essa imagem 40 4 milhões de vezes, perdão. 4 milhões de centímetros ela foi diminuída para poder ser representada nessa imagem. Temos outra forma também de apresentar a escala cartográfica quando ela se denomina escala nominal, que é esse 1 centímetro igual a 250 quilômetros. Ela traz aí uma igualdade, né? Quando a gente vê esse sinal de igual, a gente está falando de uma escala nominal, que ela vai ter a igualdade entre o valor representado no mapa e a sua correspondência ao terreno, a sua correspondência à realidade. E temos também a escala numérica. A escala numérica que vai trazer esses 2 pontos. Todas as escalas elas vão ser compostas por 3 elementos principais. O numerador, que é o número 1, esse sinal, que pode ser os 2 pontos ou o sinal de igualdade, e o denominador, que nesse exemplo é 100 mil. Tá bom? Então, temos aí 1 está para 100 mil centímetros. A escala gráfica, que é a última escala que nós vamos falar, ela vai apresentar para a gente essa régua que está embaixo. É uma régua graduada e ela já vai trazendo no próprio representação cartográfica a distância entre cada um dos pontos. Então, de 0 a 5 centímetros, ou de 0 a 5 metros, no caso aí que é a medida dessa escala, eu vou ter 1 centímetro. E conforme os centímetros vão passando, essa medida vai aumentando também. Então, aí na ideia do 0 ao 30, quer dizer que ele corresponde a 5 centímetros,
6 centímetros da realidade, tá bom? 6 centímetros corresponde a 30 metros da realidade. Quase que não sai agora. Bom, essas foram então as principais informações de alguns dos conteúdos apresentados pela gente durante a nossa unidade número 1. E aqui finalizamos esse nosso momento.